Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, meus amigos. Dia 12 de julho de 2023, quarta-feira. Semana tá passando rápida, né? Pois é. Participe conosco aí enviando o seu comentário sobre o que a gente tem discutido por aqui, o que a gente vai discutir ao longo dessa edição de hoje, que é a 41ª edição, 41º episódio do podcast Papo de Redação, que repercute as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha de Comunicação, diretamente da Rádio Folha FM 100.3 e no canal da Folha no YouTube. Eu sou o Lucas Luquezzi, convido você a ficar até o final, porque a gente tem notícias aí sobre polícia, né? E sobre o fim daquele programa federal que trata aí das escolas cívico-militares. Será que isso de alguma forma afeta o estado de Roraima? Como que afeta? A gente vai falar sobre isso já já. Né? Então, no modo geral, aqui a gente tem notícia de política também para falar hoje. E fica aí, porque a gente começa hoje falando de uma notícia que a gente publicou hoje à tarde sobre que a Polícia Federal indiciou o prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira, e outras 9 pessoas que são suspeitas de integrar um esquema que teria desviado quase 4 milhões de reais em uma licitação de itens de combate à pandemia da Covid-19 no interior do estado, no município do interior do estado. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público Federal. Além do prefeito, os servidores da prefeitura, no caso 6 servidores da prefeitura que trabalhavam em 2020 em algumas funções, que são os secretários de saúde, de gestão e planejamento e de finanças, a presidente da comissão permanente de licitação, a fiscal do contrato desse em questão, da investigação, e a diretora de departamento, além de 3 empresários, todos são acusados de praticar crimes de licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Conforme o inquérito instaurado em 23 de novembro de 2020, quase um ano antes, numa operação chamada Contágio, que teve entre os alvos o prefeito, o secretário municipal de saúde e o sócio de uma empresa, Leandro Pereira e seus servidores negaram a autoria do crime e alegaram desconhecer essas irregularidades. Apenas o proprietário da empresa, no âmbito da investigação, da empresa contratada nessa licitação, não compareceu à sede da PF. Procurado, a gente procurou hoje o Leandro Pereira, o prefeito de Rorainópolis, e ele divulgou uma nota para folhabv.com.br, que você pode ir lá acessar na íntegra. Além dessa nota e também todos os contextos que levaram a esse inquérito, ele disse na nota, de 14 parágrafos, que esse inquérito foi baseado em inferências e ilações, tem erros sérios e vários vícios. Sobre acusações de sobrepreço e superfaturamento, o Leandro Pereira lembrou que nas 2 primeiras fases da pandemia da Covid-19 houve uma súbita elevação da demanda mundial por medicamentos e alta desproporcional e generalizada de até 528% nos preços de matérias médico-hospitalares e de 410% no de medicamentos para o SUS. Segundo o prefeito, no caso de Rorainópolis, foram respeitados os valores de mercado que tiveram apenas, em alguns produtos isoladamente, uma variação de 30% em comparação com os preços anteriores à pandemia, ou seja, bem menor que a nível nacional, o que só reforça a regularidade das compras da prefeitura e o zelo com a coisa pública. Leandro Pereira ressaltou ainda que há uma tentativa, segundo ele, de algumas autoridades de criminalizar a política, ignorando essas contingências que os gestores do SUS, sobretudo prefeitos, tiveram durante a pandemia. Para o prefeito, o inquérito erra nas informações sobre preços pagos e valores de mercado de bens e insumos e tenta atribuir irregularidade na contratação emergencial autorizada por lei. Por fim, Leandro Pereira lamentou que a investigação seja conduzida com informações, segundo ele, distorcidas e diz esperar o momento processual oportuno para juntar as provas da improcedência dos fatos indicados no relatório policial, inclusive com pareceres e perícias técnicas sobre a regularidade de sua atuação durante a pandemia da Covid-19. Então,
para você entender bem o contexto, né, os detalhes dessa investigação, desse inquérito da Polícia Federal, você pode acessar folhabv.com.br, que inclusive tem a nota completa lá do prefeito Leandro Pereira. E a gente segue aqui falando sobre o Programa Federal de Escolas Cívico-Militares que acabou. O governo federal decidiu acabar com esse programa e a Dina Vieira, editora-chefe do nosso jornal Folha de Boa Vista, está aqui com a gente, vai explicar as implicações desse programa, do fim desse programa, na verdade, para cá, para Roraima. Vai acabar realmente? O que significa isso para a gente? Aqui em Roraima, Lucas, a gente, né, em 2019, a gente teve 2 escolas que foram selecionadas por esse programa, né? Uhum. A escola Sebastião Benício, lá de Caracaraí, e a escola Fagundes Varela, ali do bairro Nova Cidade, aqui na capital, né? Só que, no entanto, somente na escola Fagundes Varela chegou a ser implantado, de fato, esse modelo, né, cívico-militar do governo federal. O Estado possui aí as escolas militarizadas, que é um programa estadual, Vou assim como isso. o colégio militar. Então, de acordo com nota enviada para a gente pelo governo estadual, né, não vai afetar as escolas militarizadas, né, e o colégio militar, só que vai afetar, sim, a escola Fagundes Varela, que é essa escola localizada no bairro Nova Cidade, que estava implementado aí o ensino cívico-militar. Pois é, então é uma escola só que vai ser afetada diretamente por essa decisão do governo federal. Isso, o governo, né, ressaltou na nota que a escola não vai ser fechada, mas ela poderá voltar ao método anterior de ensino, o método tradicional, ou ser implantada ao projeto de militarização estadual. Então, ainda não foi definido o que vai acontecer com essa escola, né? Mas, se não me engano, essa determinação do governo federal é que até o fim do ano vai ocorrendo gradativamente aí o fim, né, desse projeto. Pois é, inclusive, até uma bandeira do governo anterior, né, do governo Bolsonaro, essa questão das escolas cívico-militares, que tinha a pretensão de ampliar esse projeto, né, esse programa. Então, o governo federal tomando essa atitude de acabar com o programa federal, né, que, para deixar bem claro, ele não afeta as escolas militarizadas do estado de Roraima, até porque esse programa ele é estadual, então afetando apenas uma escola que seria beneficiada com esse programa federal de escolas cívico-militares. É isso aí, Dina. Alguma coisa mais a acrescentar? Não, é isso mesmo, tá? Muito obrigada, Lucas. E aí, qualquer novidade, né, a gente volta aqui no Papo de Redação e explica aí para os nossos ouvintes e para quem está assistindo também. Valeu demais, Dina. Até a próxima aí. Obrigada. A gente segue aqui falando ainda no contexto político, né, de política. A Câmara Municipal de Boa Vista aprovou hoje o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da EMUR, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. O projeto original teve uma emenda aprovada após a categoria pressionar os vereadores em torno de mudanças no texto, que agora segue para a análise do prefeito Arthur Henrique, para poder valer, né? Então, bora ver se essas questões, essas mudanças foram feitas no texto original vão ser, então, aceitas pelo prefeito. Na sessão de hoje também seria votado o PCCR da Educação Básica, mas aí professores que estavam presentes na sessão pressionaram os vereadores por algumas questões que eles não estavam concordando no projeto original, e aí 2 vereadores pediram vista desse projeto. Portanto, a votação do PCCR da Educação Básica do município foi adiada para a semana que vem. Claro, a gente vai acompanhar qualquer detalhe a mais. Você pode acessar folhabv.com.br. Vamos falar de saúde, porque a gente está acompanhando agora uma treta, na verdade um enrolo aí, um rolo na verdade, por conta dos atendimentos a pacientes de hemodiálise aqui em Roraima. O pessoal está muito preocupado com essa questão. Foi feito até um protesto para tentar pressionar o governo a pagar uma dívida de 9 milhões de reais com a Clínica Renal de Roraima, que até então é a única empresa do estado que oferece esse serviço. E aí, né, tem um contrato com o governo e que agora está nessa inadimplência. O José Magno está aqui com a gente, foi lá, inclusive, ouviu o pessoal da Clínica Renal e vai explicar para a gente o que você apurou. Seja bem-vindo. Vamos lá. A situação é a seguinte. De fato, a Clínica Renal de Roraima ela é a única
É o único estabelecimento de saúde que oferece a hemodiálise para esses pacientes do SUS. É uma clínica conveniada, é uma clínica privada conveniada do governo de Roraima há mais de 12 anos. Sim. A gente obteve informações de que, no decorrer desses 12 anos, sempre houveram atrasos. Só que, nesse momento, chegou num limite de atraso que está impedindo a clínica de honrar o pagamento dos funcionários e servidores. Uhum. O que que isso causa? Os trabalhadores vão parar de trabalhar, de ir Sim. ao trabalho, Sim. fornecedores vão parar de fornecer e o funcionamento fica completamente prejudicado. Pois é. A informação que a gente obteve é de que a clínica iria atender os pacientes até esta quinta-feira, porque os trabalhadores não teriam condições nem de se deslocar à clínica. Sim. A situação é muito complicada porque são 340 pacientes atendidos pela clínica e os serviços da clínica também são prestados no HGR e em outras unidades de saúde do estado. E são pacientes que fazem hemodiálise 3 vezes por semana. Nossa. Então, Preocupante. assim, você, como foi um caso de um dos nossos entrevistados, faz uma hemodiálise há 5 anos, 3 vezes por semana, e chega um momento que para e você não tem mais acesso ao tratamento. Você tem um regresso muito grande aí no teu Tem um tratamento. regresso muito grande e corre riscos seríssimos de vida. Exatamente. E a gente entende que a maioria da realidade de pessoas que dependem do SUS, essas pessoas não podem pagar por hemodiálise de maneira privada. Uhum. Então, muita gente vai ficar comprometida. E, assim, ontem a gente mandou a demanda para o governo de Roraima, que não nos deu retorno a Até tempo então. sobre a situação do não pagamento, sobre a inadimplência e sobre qual orientação, então, eles vão dar para Sim. esses pacientes sobre o que eles vão fazer. Exato. Vão ser atendidos em alguma outra unidade? O que vai ser feito para que esse tratamento não seja suspenso de forma total? Ou vão mandar para fora do estado, Exatamente. Né? E aí, ontem a gente não recebeu esse retorno, e aí, hoje pela manhã, a gente recebeu um retorno da CESAL, que disse que novas empresas estão sendo credenciadas para aumentar a oferta por hemodiálise. Mas, assim, basicamente foi uma nota em relação a isso. Não falou nada sobre a dívida. Nada se falou sobre a dívida. Nada se falou sobre os pacientes que vão ficar sem atendimento na clínica renal na quinta-feira. Uhum. O que a gente ouviu, na verdade, foram promessas. Enquanto isso, o povo vai estar lascado, na verdade. Né? A verdade é essa. Exatamente. Esse é o português claro. E é importante deixar clara a gravidade da situação, porque a hemodiálise é um tratamento que, em situações mais severas, rapidamente, a falta desse procedimento leva a mal súbito, infarto e morte. Uhum. De forma muito rápida. Sim. Então, assim, é a responsabilidade que o governo, responsabilidade ou falta dela, tá tendo com vidas. São vidas que correm risco de ser perdidas. E, assim, não temos informações sobre a quitação da dívida e não temos informações nem orientações a dar para esses pacientes que, a partir de quinta-feira, não vão mais ter hemodiálise. Pois é. Tá aí o espaço, inclusive, para a Secretaria Estadual de Saúde dar o seu esclarecimento. E, inclusive, a gente, como população, né, a gente solicita aqui, gente, que pague essa dívida. Né? Faça o esforço de pagar essa dívida. Né? Não tem como, cara. A saúde é muito cara, é um negócio muito caro. Os caras não têm condição de continuar fornecendo um atendimento tão essencial para centenas, né? Ou até milhares de pessoas, não sei a demanda total de pacientes aqui, né? Mas é muita gente que depende disso, né? Enquanto essas burocracias não forem resolvidas, né, para poder contratar essas outras duas empresas, porque Exatamente. A Clínica Renal, inclusive, é uma das empresas credenciadas que acho que vai ter uma renovação desse contrato, né? Empresas de fora que vem, uma empresa do Pará e uma empresa de São Paulo, inclusive, né, que conseguiram ser credenciadas. Exatamente. Mas eu acho que a Secretaria de Saúde ela precisa explicar realmente, dar uma esperança. Vai pagar essa dívida, né? Enquanto isso, o povo está lascado e sem esperança, né? Até uma segunda ordem, até uma segunda nota que a Secretaria possa esclarecer para a gente essa situação. Exatamente. No papel é muito bom que eles estejam credenciando essas clínicas de fora.
para aumentar a oferta pela hemodiálise, mas na prática a saúde não espera. E no caso desses pacientes com hemodiálise, a saúde não vai esperar até quinta-feira para tudo ser resolvido. Pois é, inclusive a Secretaria de Saúde falou a questão culpou, né, a questão da onda migratória, né? Foi uma das alegações que foram feitas, mas o povo não quer saber, gente. O povo quer solução imediata, né? A gente espera que Deus tenha misericórdia desse povo que está na fila aí, esperando essa situação ser resolvida definitivamente. Isso mesmo. Obrigado, José Magno, pelas informações e até a próxima participação aqui no Papo de Redação. Até a próxima. A gente segue falando de saúde porque a ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade, exonerou o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena, o DCI Yanomami, o Leandro Alves Lacerda. Então, o posto está vago até uma futura nomeação. O Leandro estava na coordenação desde fevereiro e tinha o apoio dos indígenas e Yanomami, até por já conhecer a realidade da etnia, mas a gente não conseguiu ainda saber por que houve essa exoneração, né? O Leandro é enfermeiro, professor de história e é atuante há 20 anos em comunidade indígena, tem experiência nessa situação. Então, a gente segue aí acompanhando. Se tiver uma resposta aí do Leandro em relação à nossa reportagem, o espaço está aberto e a gente convida você a ficar por dentro das notícias do Brasil, do mundo, principalmente do estado de Roraima, em folhabv.com.br, a qualquer hora do dia. Também alguma notícia urgente aqui. Claro que a gente vai ter o espaço aqui na Rádio Folha FM 100.3 para repercutir, ou também amanhã, às 7h30 da manhã, no Bom Dia Roraima, com o Natanael Vieira. Fique ligado aí na nossa programação da Folha FM 100.3. Não é só notícia não, tem muita música e muita coisa boa também. Eu sou o Lucas Luquezzi, na apresentação e na produção do Papo de Redação, né? Agradecer a sua companhia mais uma vez e deixar aberto o espaço para você participar pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube e também no nosso Zap, o 999715300. Fale a sua opinião sobre determinados assuntos que possam ser abordados aqui, entrevistas também, sugestão, o espaço é seu. Siga a minha rede social também, para você conferir algum bastidor também, @LucasLuquezzi, estou no Instagram e nas outras redes sociais também. Siga as redes sociais da Folha também, minha gente, @FolhaBV. A gente está no Facebook, no Instagram, no Threads no Instagram e no Twitter, como @FolhaBV. Estamos no YouTube, @TV FolhaBV. Então, tem muitos canais para você acompanhar as notícias de Roraima aqui no Grupo Folha de Comunicação, né? Muito obrigado, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser. Também não podia deixar de agradecer a edição de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Até amanhã, se Deus quiser.